Olá, tudo bem? Hoje vamos começar a sequência dos vídeos, o que o engenheiro civil precisa saber. Vamos colocar videoaulas de cada assunto separado, com vídeos curtos, para que você vá conhecendo paulatinamente os segredos da engenharia civil, para você construir com muito menos patologia, consequentemente com muito mais durabilidade e qualidade. Bora lá? Então veja, todos nós sabemos que o concreto é o material mais utilizado pelo engenheiro civil e é o segundo mais utilizado pelo homem de uma forma geral. Então, se ele é um material tão utilizado e é exatamente nele que nós temos as maiores preocupações com as nossas patologias, é importante que a gente comece estudando exatamente o concreto. Desculpe. Mas para estudar o concreto, primeiramente nós temos que falar sobre o cimento, temos que conhecer o cimento. Por quê? Quando você conhece o cimento, você tem solução. Quando você não conhece o cimento, você tem patologias. Então a gente tem que ter, essa primeira aula vai ser para a gente entender mais ou menos a composição do cimento, onde com essa composição a gente vai poder entender o que é que ocasiona lá na frente as fissuras, o que é que ocasiona os problemas que são inerentes às nossas estruturas de concreto armado, ok? Então a primeira coisa para a gente entender são as matéria-prima do cimento, tá? Então veja, nós vamos lá na natureza e pegamos o calcário, a argila, a areia e o minério de ferro. E neles nós extraímos os componentes do cimento, que são o quê? A cal, a sílica, a alumina e o óxido de ferro. Então, nós temos a fórmula normal dela e temos as formas abreviadas, ok? Então, veja, cada componente desse, ele é responsável por uma qualidade, por uma característica do nosso cimento. E você vê que como é tudo pego na natureza, de uma cimenteira para outra vai variar. Por quê? Porque a matéria-prima não é a mesma. Então esse negócio da gente pegar querer um traço de concreto padronizado é muito complicado. Porque se você é uma indústria, uma empresa nacional, vamos dizer, você vai fazer uma obra no Nordeste, o cimento é um, você vai fazer no Sul, o cimento é outro, mesmo que tenha as mesmas características, CP2F, CP2N, ou CP4 ou CP5 Ari. Por quê? Porque as jazidas são diferentes, você pode ter uma certa diferenças desses cimentos. Ou seja, eles são similares, mas eles não são iguais. Então, sempre que você vai fazer um traço de concreto especial, ou todo traço é especial, é necessário você ensaiar com os componentes daquele que você vai utilizar, com os agregados, com o cimento, principalmente o cimento, ok? Então vamos lá. O óxido de cálcio. Este é o principal ingrediente do cimento pórfido e normalmente representa cerca de 60 a 67% de sua composição. O óxido de cálcio é derivado do calcário ou giz, ambos os minerais de carbonato de cálcio. A sílica. A sílica é o segundo componente mais abundante do cimento pórfido, representando cerca de 17 a 25% de sua composição. É tipicamente proveniente de argila ou areia, tá? Então você veja que cada componente a gente entende o processo para a gente depois ver o que é que ele faz. Óxido de alumínio. Este outro importante ingrediente do cimento pórfido compreende cerca de 3 a 8% de sua composição. O óxido de alumínio é obtido a partir da argila ou do cisto. Temos o óxido de ferro. O óxido de ferro representa cerca de 0,5 a 6% do cimento pórfido e é proveniente do minério de ferro. E tem o gesso, né, que a gente acrescenta na fabricação de cimento. O gesso é adicionado ao cimento pórfido durante o processo de fabricação para controlar o tempo de pega. Normalmente representa de 2 a 5% da composição. Então você percebe que nós temos esses componentes primários do cimento que é colhido na natureza, tá? Ou seja, observação, a composição exata do cimento pórfido pode variar dependendo do processo de fabricação específico e das matérias-primas utilizadas. Como eu falei, não tem como a gente generalizar um traço, porque muitas vezes você coloca o traço CP2F, tantos quilos disso, tantos quilos daquilo outro. Não adianta, porque existe as características de cada cimento que você tem aqui ao todo do Brasil, né? Aqui mesmo, na mesma cidade, você tem vários fabricantes que são de jazidas diferentes. Então a gente tem que entender que o processo de fabricação também faz algumas diferenças no nosso cimento, tá? Então veja, quais são os principais componentes do cimento pórfido? A gente sabe que o cimento pórfido é fabricado naquele forno circular, né? Que ele tem uma velocidade de 3 a 4 graus de inclinação. Então, você está vendo aqui que o material entra, ele vai rodando, então essa velocidade de giro vai fazendo o tempo que ele vai passar dentro do forno e depois ele sai aqui o material, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a 900 graus, o cal reage com a sílica e faz o silicato de cálcio. A 1200 a 1300 graus, o silicato de cálcio reage com a cal e faz o silicato tricálcico.
a 1100 graus, o cal reage com a alumina e faz o aluminato tricálcico. E a 1100 e 1250 graus, o cal reage com a alumina e com o óxido de ferro e forma o quê? O ferroaluminato tetracálcico. Então todos nós sabemos que esses são os principais reais componentes de cimento. Então você tem aqueles primários, depois que ele passa pelo forno, nós temos esses 4 principais elementos do cimento, né? E a gente entender cada um separadamente faz com que a gente perceba que características ele leva para o cimento. Porque à medida que você muda as proporções, você muda o tipo de cimento, você muda a qualidade, você muda como o cimento vai reagir na prática, ou seja, após ele ser hidratado. Ok? Então veja, as características do componente. Primeiro, aluminato tricálcico. Libera muito calor nas primeiras fases da hidratação, mas tem pouco aporte de resistência. Então é aquele que dá aquela pega inicial. Agora só que ele é muito reativo. Se você tiver só o aluminato tricálcico e jogasse água, ele reagia automaticamente. Então é por isso que se coloca o quê? O gesso é colocado para diminuir a taxa de hidratação do aluminato tricálcico. Então você vê que nada é por acaso. O gesso entra para poder ter aquele tempo de trabalhabilidade, para a gente ter aquele tempo de utilizar o nosso concreto. O cimento com baixo teor de aluminato tricálcico, ele é resistente aos sulfatos. Então você veja, o simples fato de você conhecer isso não significa, vai fazer muita importância quando você quer fazer uma construção que você sabe que vai ter muito sulfato perto, né? Aquele solo argiloso com muito sulfato. Então você utiliza um cimento com baixo teor de aluminato tricálcico, ok? Então, silicato tricálcico hidrata e endurece rapidamente. Então você vê que o silicato tricálcico endurece rapidamente. É amplamente responsável pela pega inicial do cimento Portland e ganho de resistência inicial. Então você vê que se você tem uma quantidade maior de silicato tricálcico, você vai ter um cimento que tem uma reação mais antecipada. Ele tem um endurecimento mais rápido, ele tem a reação de hidratação mais rápida e também, consequentemente, um maior calor de hidratação. O silicato de cálcico hidrata e endurece lentamente. É aquele que ele vai crescendo paulatinamente, tem um menor calor de hidratação e ele vai crescendo paulatinamente. Ou seja, se você tem um cimento com mais silicato de cálcico, ele tem mais ganho de resistência após os 28 dias. É responsável pelo ganho de resistência após uma semana. Então você veja que o simples fato de você for comprar o cimento e analisar a ficha dele, você passa a entender melhor como vão ser as reações do seu concreto, né? Quando você adicionar o cimento para fazer o seu concreto. E o ferroaluminato tetracálcico, este é um fundente que reduz a temperatura de fusão das matérias-primas no forno, de 1650 para 1420, hidrata rapidamente, mas não contribui muito para a resistência da pasta de cimento. Então você percebe que esses são os principais componentes do nosso cimento e entendendo cada um separadamente, a gente pode entender como vai ser o resultado lá do nosso concreto. Então veja, principais componentes do cimento, então, nós sabemos que são esses, né? Ferroaluminato tetracálcico, aluminato tricálcico, silicato de cálcico e silicato tricálcico, certo? Agora, ao misturar estes compostos adequadamente, os fabricantes podem produzir diferentes tipos de cimento para atender a vários ambientes da construção. Então veja, essa primeira aula, como eu falei que é uma aula curta, é para a gente entender que não existe cimento igual. Então se você está construindo no sul e vai construir no nordeste, não adianta você trazer um traço de lá para cá ou de cá para lá. Você tem que estudar o seu concreto para que você não tenha surpresas. Porque não adianta você utilizar um cimento aqui, mesmo com a mesma especificação, CP2F, CP2E, CP5, e ele ter diferenças. Então aí você faz, mas não, cadê o problema? Como não? Você nunca percebeu as patologias que você tem nas suas estruturas? Então veja, essa é a primeira aula. Por quê? Porque na segunda aula, entendendo os componentes do cimento, nós vamos ver o quê? Porque o concreto atual fissura mais que os concretos de antigamente. Esse aí vão ser 2 aulas, tá? Então a primeira aula nós vamos ver na próxima quinta-feira, onde você vai entender as mudanças químicas do cimento que fizeram com que nós tivéssemos mais fissura no nosso concreto, ok? Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.